E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira nunca decepciona. E obviamente, já vamos abrir o vídeo aqui comentando tudo sobre o evento que sela a aliança entre o Alckmin e o Lula. Mostrar a repercussão da imprensa, tentou passar pano. Vamos falar aí de Bolsonaro, né, que causou na internet com a simples risada, pautou toda a imprensa brasileira. E ainda tem mais algumas coisas que eu quero, na verdade, relembrar ao Brasil. Falas do PT sobre o Alckmin, falas do Alckmin sobre o PT, um acusando o outro de ter ligações com o PCC, enfim, né, muita coisa interessante que a gente não pode deixar batida. E também quero comentar, né, sobre Bolsonaro aí ao longo do dia de ontem, foi alguns eventos, não tinha quase ninguém, né, o Datapovo ontem tava bem fraquinho, para não falar o contrário. Depois disso, nosso segundo tema ali, temos a justiça, falar algumas coisas que aconteceram bem rápido, falar sobre a CPI do MEC, é um tema bem curtinho mesmo, porque hoje eu quero falar sobre se o Sérgio Moro era capaz de se continuar se cavando até virar um dossiê. Ontem ele estava em uma palestra nos Estados Unidos e um grupo muito estranho mesmo, que já foi aí, né, alvo de uma grande polêmica no ano de 2020, envolve General Santos Cruz, derrubada de contas nas redes sociais, né, quem sabe uma possível perseguição aos apoiadores do governo, enfim, vamos ter que falar sobre isso, falar sobre alguns desdobramentos aí da eleição de Moro, etc. E o nosso último tema, não sei se vai dar, a gente vem comentando, né? Se der tempo a gente comenta e vem tendo mais notícias, questões que envolvem terceira via. Não só sobre candidatos, mas sobre já 2023, tem algumas coisas interessantes. Não acho que vai dar tempo de comentar hoje, mas tá aí só porque tá no radar. Tá no radar, a gente deve comentar isso aí amanhã, juntar tudo, tem muita informação, mas já vamos começar aqui, né, com... Como é que descreve esse evento de ontem? Lula e Geraldo Alckmin. Você percebe engraçado, né? Até infelizmente eu coloquei aqui a legenda, né, que o Lula deu na foto, ficou assim um pouco em cima da mão. Mas você percebe que o Lula, né, tá segurando assim na mão do Alckmin. Tá preso, tá comigo, viu? E o Alckmin, assim, sabe, sem querer apertar a mão do Lula, não sei porquê. Você vê até uma cara assim meio que de desconforto, né? Do Geraldo Alckmin, enquanto o Lula tá sorrisão no rosto, levei vantagem. E diz, nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula. Se assumiu de vez, né? Todo mundo sabia que o PSDB sempre foi um partido da esquerda, eles falavam que era centro-esquerda, a imprensa tenta vender como centro-direita, mas tá aí mais claro do que nunca. Inclusive, uma das matérias da imprensa nacional, a revista Veja Online, solta o seguinte, ó. Indicação de Alckmin a vice é demonstração forte ao Brasil. Realmente demonstração muito forte, né? Mostrou, deixou assim de forma escancarada o que representa, né? Aquela falsa dicotomia PT-PSDB, o verdadeiro teatro das tesouras. E aqui temos a fala do Lula. Fala fortíssima. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Estamos todos juntos. Finalmente. Isso realmente é forte, né? Acho que as pessoas deveriam acordar. Bolsonaro é o candidato que perde para todos. Perde para o Dória, perde para o Moro, perde para o Ciro Gomes, perde para Eduardo Leite, perde para o cachorro caramelo, perde para todo mundo. O Lula, óbvio, né? Mas, para derrotar Bolsonaro, mesmo ele perdendo para todos, tem que se unir com todo mundo. Tem lógica? Não, mas a esquerda nunca teve lógica em suas ações. Mas vamos continuar. Já vou aqui mostrar, inclusive, né, que o Bolsonaro fez. A gente tem tipo alguns assuntos mais sérios. Bolsonaro apenas riu. Bolsonaro apenas riu. E a risada de Bolsonaro, quando eu bati o print, era mais ou menos 5 horas da manhã aí do sábado. Já tinha mais de 98 mil curtidas, mais de 19 mil compartilhamentos. Só tem como rir, né, de uma coisa dessa. Só tem como rir. E aí, o que a imprensa fez? Teve que comentar, né? Bolsonaro reage à indicação de Alckmin para a chapa de Lula. KKKKKKK. Matéria do Globo. Olha só a matéria só pra falar da risada de Bolsonaro. Folha de São Paulo vem, né? Bolsonaro ironiza foto de Lula com Alckmin. Mas não parou por aí. Tisuki se deu o trabalho aqui de dar um Google e vejam só. Folha de São Paulo, Poder 360. Bolsonaro ironiza foto de Lula e Alckmin. Aí vem ali o outro Metrópolis. Bolsonaro ironiza companheiros Lula e Alckmin. Yahoo Notícias, Bolsonaro ironiza, Estado de Minas, R7, UOL, Mais Goiás, SBT News, Gauchá, Toda a Bahia,
O outro não consigo ler, tá muito pequeno. Diário do Pernambuco, Correio Brasiliense, Itatiaia, qual é aquele ali? Rádio Jornal, não sei, tá bem pequeno. O Globo, o Antagonista, o Tempo e o último também é do Globo, né? Mas não tô conseguindo ver ali qual é, tá bem pequenininho. Minha vista tá até boa, né? Uma simples risada que pautou toda a imprensa. Bolsonaro realmente, né, é quase uma força da natureza. É sério, assim, pode falar o que for dele, mas ele desperta nas pessoas, né, um sentimento que as pessoas começam a acompanhar a política só para saber o que é que Bolsonaro anda fazendo. O mito é o mito, não é à toa, né? Mas vamos lá. Olha isso daqui, né? Já começando assim algumas coisas interessantes. O Chico Graziano, um servo fiel do PSDB, já inclusive ocupou cargos na máquina pelo PSDB. Coloca aí a foto dos dois e diz: quem é o otário? Bom, otário é quem um dia, Chico, acreditou que eles não eram amigos. A tal terceira via tá chocada. A tal terceira via está chocada. A Elisa até fala o seguinte, né? Chico, a Elisa acha que o Bocó, né, o Chico, que até hoje acredita que Moro vai ser candidato a presidente. Esse senhor nunca superou o fato de não ter conseguido ser ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. Vai lá, Chico. Estimula o voto nulo para favorecer essa dupla. Aí você vê aqui, o Lula deixa bem claro, ó, feliz era Brasil de polarização entre PT e PSDB, o que é conhecido como Teatro das Tesouras, né? Aqui no Brasil. O Leandro Ruggiero diz, né? Você quer dizer felizes eram vocês que enganavam o povo, fazendo de conta que havia um partido de esquerda e outro de direita disputando o poder, não é mesmo? E aqui temos a UOL. Olha isso aqui. Chamado de companheiro por Lula, Alckmin associava o termo à corrupção. Deve ser por isso que o Alckmin não está muito, né, confortável ao lado do Molusco. O ex-tucano, contudo, costumava associar a palavra à corrupção. No Banco do Brasil, onde tem problema? É a companheirada. Disse também em 2006, na mesma eleição, criticou os desvios em ONGs da companheirada. Quem te viu, quem te vê, hein, Alckmin? Mas não para por aí. Temos que relembrar um pouco do passado. Então esse vídeo aqui é muito bom pra você. Já bateu aquele print maroto, ó. Bate esse print. Manda pro teu amigo petista. Atiça ele. Fale aí, petista. E aí, terceira via? E aí, Sérgio Moro? E aí, vocês vão votar nulo, é? É isso daqui que vocês estão compactuando? Olha só, 2018. A última eleição. Geraldo Alckmin. Não existe a menor chance de aliança com o PT. Não existe a menor chance. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. O Alckmin sabia, quem saqueou o Brasil foi o PT, destruíram os empregos. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Como não, Alckmin? Você agora é o vice do Lula. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. E ainda em 2018, alguns dias depois, o Alckmin volta para falar o seguinte, ó: caro Fernando Haddad, não é o meu partido que é comandado de dentro de um presídio. O Alckmin é cúmplice. O Alckmin é cúmplice agora, viu? Nem minha campanha foi lançada na porta de penitenciária. Em São Paulo, bandido pega cana dura. Nós construímos 99 presídios e reduzimos a criminalidade. E esse cara agora tá com Lula. Eles mudaram. E agora eles vão reconstruir o Brasil que eles destruíram, né? Vem destruindo desde a década de 80. Mas não para por aí. A Bia do MEC traz aqui essa matéria da Gazeta do Povo. A aproximação entre PT e PSDB não chega à página 2. Dizem petistas e tucanos. Não chega à página 2, né? Já tá chegando nos finalmente. Já subiram no altar. E aí, sobre alianças, encontrei esse vídeo aqui do Geraldo Alckmin. Eu vou mandar no Telegram, o link tá aqui na descrição, porque esse vídeo, o Alckmin pediu a nossa ajuda. Ele falou, por favor, compartilhem, por favor, levem essa informação à frente. Isso aqui foi em 2018, né? Mas a gente tem que ajudar o Alckmin. Nunca é tarde para ajudar o Alckmin a relembrar o que ele já falou no passado.
Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia no segundo turno apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro. Achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então peço a vocês que divulguem bastante para desmentir esta fake news que está circulando. Então, pessoal, ele pede, por favor, divulguem bastante esse vídeo aí, porque ele é contra o radicalismo. Imagina, né? O Lula é o maior radical da esquerda brasileira hoje, defendendo meu corpo, minhas regras, aquela questão pros os militantes, né, os sindicalistas, ir lá na casa dos deputados, bater um papo aí com a família. Esse é o Alckmin. Ele pediu, por favor, divulga esse vídeo. Vai estar aqui no link na descrição, lá no Telegram, só pega, manda para seu amigo petista. Aí aqui, vamos relembrar também o passado, ótimo print, né? Em Campinas, Haddad associa o tucanato ao PCC. Candidato do PT à presidência, o ex-prefeito Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira que a organização criminosa PCC é uma das marcas da administração do PSDB no estado de São Paulo. É impressão minha ou o Alckmin já foi governador 2 mandatos? Foi 2 ou foi 4? Eu tô na dúvida agora, viu? Rapaz, o Alckmin, ó Alckmin. Olha o que o Haddad falava de você, viu? Não para por aí. O Alckmin, olha só, matéria do Estadão, essa matéria aqui de 2006. Alckmin e aliados vem ligação do PT com o PCC. O candidato à presidência da República pela coligação PSDB-PFL, o Geraldo Alckmin, insinuou que haja motivação política por trás dos ataques do crime organizado em São Paulo. Ele adotou um tom mais brando do que o tucano José Serra e dos PFListas Jorge Bonhausen e José Jorge, que ligaram o PT às ações, né, criminosas do PCC em São Paulo. É estranho a forma como a coisa ocorre, a época em que ocorre, a maneira como ocorre e como os fatos são desencadeados. Rapaz, a matéria não compara aí não, viu? O PT pode estar manuseando, manipulando as ações, afirmou o senador ao jornal, que é um dos articuladores da campanha presidencial do Alckmin. Abre aspas, o PT vive no submundo e nada mais me espanta nesse partido. Em seguida, de acordo com a reportagem, Bonhausen afirmou que o partido vive no submundo de Santo André, referindo-se ao caso do Celso Daniel e também ao submundo do Mensalão. Aí na frente fala o seguinte, né? O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, disse que são fortes os indícios de que há ligações entre PT e PCC. Há indícios sim, basta você olhar manifestos do crime organizado. O que eles dizem sobre a política e coisas que se diz sobre eles. O PCC dizem, né? Inclusive nas gravações. Vamos reescrever. O que é que eu vou fazer com isso daqui? Vai jogar fora, vai botar no lixo, vai pedir desculpa por essas falas descabidas. E aí, Alckmin? E aí? Vamos apagar a história? Aí parte da imprensa ficou meio chateada, viu? O Leandro Russo até diz, a esquerda autofágica. Foto com Lula e Alckmin é criticada por retratar maioria de homens brancos. Né? Tem ali a Glaze, a noiva do Lula e acabou. Acabou, né? O patriarcado que a esquerda tanto critica, né? Tão bem representada. Todo mundo fazendo L, menos o Lula, né? Se bem que o Alckmin tá com o dedinho assim também, viu? Acho que o Alckmin tá meio envergonhado, então a mão tá meio de lado. Mas beleza. Aí você vê, já teve quem veio entrar em campo para passar pano. Felipe Salto. Quem é ele? Diretor executivo e responsável pela implantação da IF Brasil, colunista do Estadão, professor do IDP, blá blá blá, prêmio Jabuti. Olha quem ganhou o prêmio Jabuti, o grande prêmio do jornalismo brasileiro. A IF é o seguinte, instituição fiscal independente, foi instalada em 2016 no âmbito do Senado Federal, com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas. Imagina, viu? Essa conta que o responsável pela implantação, né, tá passando o pano pro Lula Alckmin. Gostei da atitude de Lula e de Alckmin. O horror que aí está uniu antigos adversários do campo democrático. Só vejo coisa boa. Só vejo coisa boa. Ave Maria. Aí você tem o Sakamoto.
um petista aí, né, bastante conhecido, vermelho, raiz, a ala vermelha do PT, o Sakamoto, né, o blogueiro petista. Vamos ver o que o Sakamoto tem a falar. Não tem, mas é claro que tem medo e respeito por conta exatamente de ser um adversário difícil de ser enfrentado, e o fato de que você agregando Geraldo Alckmin à chapa, você... Um advogado difícil enfrentado é Bolsonaro, viu? Funciona quase como uma carta ao povo brasileiro agora, que não é necessariamente voltada ao povo brasileiro, mas é voltada ao mercado, é voltada ao empresariado, é voltada a um monte de gente do tipo, olha, tem alguém aqui que vocês podem não confiar em mim, mas confiem nele, e ele é meu vice, né? Então ele tá lá, né? Inclusive, tipo, se qualquer coisa ele tá lá, né? Vocês podem colocar no lugar. Mas o fato é que isso, na verdade, Ele tá lá, você pode não confiar em mim e tal, mas eu botei o Alckmin aqui. É uma carta que não é pro povo brasileiro, é pessoal do mercado financeiro, etc. Que realmente, né, eles não ligam para a população. O interesse deles, né, é conversar com as elites. As elites. A Jota diz, né, a leitura que os jornalistas militantes fazem da chapa Lula-Alckmin é de outro mundo. Você não pode confiar no Lula, mas tem um Alckmin para confiar. Confia que não tem como mudar errado. E ainda no âmbito aqui dos militantes, até no âmbito aqui do UOL, o pessoal comentou sobre as últimas falas do Lula, né? E talvez essa seja a grande questão da necessidade dele se alinhar com o Alckmin. Tentar aí criar uma cortina de fumaça, quem sabe? Vamos ver isso daqui. Cadê? É um erro do Lula uma frase como essa? Sem nenhuma dúvida. O Bolsonaro já pode desativar o seu gabinete do ódio. O Lula decidiu fazer sozinho, de graça e com maior eficiência, o trabalho de toda a milícia digital bolsonarista. Entre segunda e terça-feira, o Lula defendeu a descriminalização do aborto, taxou a elite brasileira de escravista, disse que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário, incitou o sindicalismo da CUT a incomodar a tranquilidade de parlamentares e familiares com protesto na frente das suas casas, anunciou que vai colocar no olho da rua 8 mil militares que ocupam cargos de confiança. Até os petistas estão se perguntando, nas últimas horas, o que está havendo com o Lula. Ele escalou um salto alto e se consolidou como um cabo eleitoral dos sonhos do Bolsonaro. Não, ele apenas está sendo sincero, deixando bem claro. Some a isso, né? A regulamentação da mídia, das redes sociais, derrubar a reforma da Previdência, rever a questão da reforma trabalhista, principalmente, né, do imposto sindical, né? A turma da imprensa tá desesperada, mas parece que vai dar Bolsonaro de novo, viu? Aí, até a Globo News entrou em campo, né? O QG de Bolsonaro comemora a fala de Lula sobre aborto e prepara material de campanha. PT vê erro e cobra estratégia. E aí, nesse âmbito, nas últimas horas, o Marcelo Queiroga teve a oportunidade de participar num evento lá no Rio Grande do Sul e ele deixou claro, tirei um print aqui do frame do vídeo que ele fala, ó, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro é contra, né? Ele vai falar que, na verdade, o governo de Bolsonaro é sempre a favor da vida. Vida. Quem é a favor da morte lá é a turma do Lula. A Renatinha diz, né? Deus, pátria e família. 22-22. E olha só que interessante. Esqueci de colocar aqui a logo, mas essa matéria aqui é do Globo. PT acende sinal de alerta com projeções que colocam Bolsonaro e Lula empatados. Agora foi a vez do PT não acreditar nas pesquisas. O PT não está mais acreditando na pesquisa, né? Estão tendo que fazer uma pesquisa interna, que as pesquisas ainda colocam o Lula na frente, né? O Lula está na frente, etc. Mas os desgastes das recentes declarações de Lula e a ligeira recuperação da popularidade de Bolsonaro e do governo dele colocaram petistas em sinal de alerta. Projeções internas do partido. O PT já está fazendo projeção interna, porque a da imprensa não sabe, né? Que está sendo Datafolha, Ibope, Quest, ó, não sei, o Lula lá na frente, acho que não, viu? Segundo aliados do ex-presidente, mostram que Bolsonaro e Lula podem empatar nas pesquisas às vésperas do primeiro turno das eleições. Alckmin, falas, assim, cara, o povo não é besta. O povo não é besta. E a Globo vai ter que entrar em campo com tudo, né? Se quiser tentar salvar a pele do Lula. E aí, olha só que interessante. Saiu essa matéria aqui, que ela por si só já é estranha, mas ela fica ainda mais estranha
quando a gente relembra a matéria que a gente comentou no vídeo de ontem, e tá logo depois dessa daqui, e você começa, eu pelo menos começo a me questionar, né, se já não tá existindo, né, um briefing dentro da própria imprensa, inclusive, quem sabe saindo do Globo, porque a primeira matéria sai na Globo com a mesma narrativa, né, colocando que o Lula não estaria bem de saúde, mas não falando que ele vai desistir da candidatura, mas assim que ele tem que se poupar, parar de aparecer muito, fazer lives, viajar, ficar quieto. Ele pisar na rua não vai. O Lula vai fugir da população, né? E se ele vencer, vai se encastelar dentro da presidência. Esquece o povo. O povo muito longe. O Lula não gosta da população perto dele. Vem se escondendo já tem mais de 2 anos. Mas tá lá, ó. O PT nega com todas as forças, mas até entre aliados petistas são bem reais as dúvidas sobre a saúde de Lula. Olha a narrativa. Além de não demonstrar o vigor de outros tempos, o ex-presidente, na visão de aliados, tem sido imprudente nas negociações políticas, impondo pontos de vista sem aceitar visões contrárias, o que acaba favorecendo adversários como Bolsonaro. Lula está tão certo de que vencerá as eleições que não calcula seus movimentos com prudência. Numa semana, defendeu Meu Corpo Minhas Regras, contrariando o eleitorado de 60 milhões de evangélicos, classificou empresários de elite escravista e ainda revelou-se incomodado com a sofrida classe média que, em sua visão, apesar de todos os tormentos do país, ostenta um padrão de vida acima do necessário. Essa matéria ela saiu ontem às 5 da tarde. Na verdade, ela foi publicada às 7h15 da manhã e ela foi atualizada às 5h43 da tarde. Só que quem começa com essa narrativa da saúde? O Globo. A gente comentou isso, ó. A preocupação com a voz de Lula. Tá vendo como é? O interesse é tirar o Lula, né, de aparições públicas, porque tá atrapalhando. Tem que esconder os planos macabros do PT. Não são só as declarações polêmicas de Lula que têm preocupado os aliados. O desgaste da voz do petista se tornou alvo de alertas. Pessoas próximas a Lula pedem que ele poupe suas cordas vocais. Só uma pergunta, né? Só uma pergunta mesmo. Será que agora a imprensa realmente está jogando junta para tentar salvar a candidatura do Lula? O Moro não decolou, Terceira Via não decolou, o Globo não aceita Bolsonaro de jeito nenhum, então agora o Globo vai encampar, vai tentar salvar o Lula. É a última chance agora do Lula, é a Globo. É a Globo. Vai lá, vão juntos. Até o fim, contra Bolsonaro. Lula herói. Lula o herói nacional. E aí, nesse meio tempo, Flávio Dino aí deu uma entrevista lá também, pessoal da UOL News, falando 1001 absurdos. A gente vai ouvir o que ele disse e depois vamos trazer imagens. Vamos trazer imagens para ver se o que o Flávio Dino diz tem algum amparo na realidade ou é pura narrativa sem pé nem cabeça. Olha isso daqui. A rejeição dele é estratosférica. E na hora que se afirmar uma alternativa dita de terceira via... A rejeição de Bolsonaro é estratosférica. Aí mesmo é que não cresce. Por isso que eu sempre me coloquei como quadro da esquerda brasileira na condição de torcedor da terceira via. Acho que é importante para o Brasil. Porque senão esses setores centristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. Então, eu realmente acho que a eleição é dura. O Lula está fazendo o movimento correto, movimento de ampliação. Acho muito importante a posição do PSOL. Conversando com Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora. É uma posição realmente que deve ser homenageada. Tá vendo aí, né? Bolsonaro extremamente rejeitado. O cara lá de baixo, né? O cara lá do chifre lá de baixo. Pô, mas quem defende o Meu Corpo Minhas Regras é o Lula, hein? Quem atacou a pauta da família e dos valores, falando que é coisa atrasada, foi o Lula. Foi o Lula. Você percebe, né? A imprensa está falando muito do Meu Corpo Minhas Regras, mas não repercute a fala do Lula quando ele diz que a pauta da família é retrógrada, é atrasada. A pauta da família e dos valores. Saiu só uma matériazinha na Veja e ficou nessa. Mas enfim, será que realmente Bolsonaro assim, é uma vítima de alta rejeição? O brasileiro odeia ele, etc. Vamos às imagens. Vamos às imagens. Eu quero imagens. Cadê? Aqui.
Opa. Pera aí, qual é o primeiro vídeo? É esse aqui. É esse aqui. Estamos em ponto agora. Demagogia do oprimido diz, né? O candidato mais rejeitado de todos chegando no aeroporto em Londrina, no Paraná. Vejam o nível de rejeição do cidadão. Tem a galerinha aqui, né? Mas não para por aí. Temos mais imagens. Temos mais imagens. Olha aqui, no Paraná. Para o homem do campo. Primeiro, reduzimos drasticamente a quantidade de multagem no campo. Deixou de ser uma indústria. A multa deixou de ser aplicada a ser uma taxa para fora. Quem quer. Tem a galerinha aí, né? Dizer a todos vocês. Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui já foi no Rio Grande do Sul. O homem tá viajando no Brasil todo. Olha esse aqui. Mais um auditóriozinho, né? Lotado. Eu quero começar Vamos ver isso daqui. saudando a pessoa mais importante deste palco aqui no momento. Porque nada nós somos sem a liberdade. Temos aqui um herói vivo da Segunda Guerra Mundial. Um brasileiro que atravessou o Atlântico e foi combater o nazismo e o fascismo. Ele encarna hoje o espírito de todos nós. E estou muito contente do que eu estou fazendo. Um abraço para todos. Hein? Temos terminado obras que começaram há mais de 50 anos. Temos levado água para o Nordeste. Temos feito aquilo que foi deixado pelo caminho em governos anteriores, como essa obra aqui hoje em Pelotas. Meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, por esse carinho e por essa demonstração de fé e de patriotismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O cara mais rejeitado de todos. Mais rejeitado, né? Segundo aí o Flávio Dino. Você acredita? Aí você julga aí pelo que seus olhos estão a te mostrar. E aí, né, pra gente meio que fechar esse tema e avançar, temos aqui uma pequena diferença, né? A gente tá vendo aqui a chapa do governo atual, que vem pra reeleição. Bolsonaro, todo mundo já sabe quem é, e o Braga Neto. Era ministro da Defesa, um general 4 estrelas. E aqui você tem, né, o Alckmin ou Lula. É isso que o Brasil vai ter que escolher. A chapa lá de cima, a chapa aqui de baixo, né? Que o povo faça a escolha, né, ponderada agora em 2022. Mas vamos continuar. Vamos falar aqui um pouco de justiça, que a turminha do Lula, né, vai estar tentando ajudar ele. CPI. O que é que o Pacheco, aliado do Lula, de longa data, já está planejando? Falou o seguinte, né? O que Rodrigo Pacheco fará com a CPI do MEC? É bom Jair Bolsonaro se preparar. Se a oposição no Senado reunir as 27 assinaturas, Rodrigo Pacheco já avisou que a CPI do MEC será aberta. Vamos fazer mais uma CPI para tentar, né, desaparecer com essas falas, com o que o Lula falou, deixou de falar e tentar destruir o governo, destruir a imagem de Bolsonaro, inclusive já avisando até um enfraquecimento da força de Bolsonaro na hora de eleger deputados, na hora de eleger governadores, senadores. Vai ser mais um palanque para o Lula. Esse é o senhor Rodrigo Pacheco. Nesta semana, os senadores da oposição, capitaneados pelo Randolfo Rodrigues, chegaram a 25. Já teve matéria de ontem que o Randolfo já falou que já está com todas as assinaturas. O pesadelo do governo, com aliados e pastores evangélicos, vai chegar até acho que está próximo de se tornar realidade.
A imprensa tá torcendo, tá todo mundo torcendo. A Globo tá assim, ó, meu Deus do céu, a gente precisa disso, que não tem mais o que criticar o governo, né? A pandemia tá melhorando, a economia do Brasil tá também em franco crescimento. Cara, a Lula tá falando um monte de besteira, precisamos de algo para tentar destruir. Porque se não destruir, Bolsonaro vai ser reeleito. Precisamos destruir esse cara. Falando em justiça, e também com um pezinho na Globo, a gloriosa Miriam Leitão utiliza seu espaço, né, para expor a sua opinião. Um dos julgamentos mais importantes da história recente do Brasil, né, ele continua, que envolve a pauta verde, envolve a soberania da nossa nação. E o que é que ela escreve? Fux tem que evitar pedido de vista de Mendonça. Tem que evitar que o pedido de vista de Mendonça seja truque para engavetar julgamento da pauta verde. Não pode. Tem que avançar com esse tema. Tem que avançar, a todo custo. E tá lá o Mendonça, né? Tentando segurar as pontas. A Ju até diz, essa torce contra o país com força. Sobre essa questão do verde, eu encontrei isso daqui, a Érica lá do Twitter, a Érica tinha me mandado essa postagem, ela falou, cara, olha isso daqui que interessante. Plínio Valério, ele é senador, e ele fala o seguinte, sobre a campanha aqui para assinar uma nova CPI em ano eleitoral. Querem fazer a CPI do MEC, mas, todo respeito a quem está propondo, mas não tem como assinar nova CPI enquanto não for instalada CPI de minha autoria. Já está pronta, lida em plenário para investigar desvios na atuação de ONGs na Amazônia. Essa CPI não pode ir para frente. Essa não pode. Mas contra o MEC, né, o Pacheco já está salivando. O Pacheco está salivando. Doidinho para sentar no colo do Lula. Lembrando que o Pacheco, né, o Kassab tentou emplacar ele para ser o vice do Lula. Agora das ONGs na Amazônia, ó, fica quieto. A gente comentou no vídeo de ontem, né, sobre o que aconteceu no último julgamento dele de Pará. Uma pequena discussão entre o Cássio, né, que ele discordou aí da relatora, ele acabou por defender a posição do governo, e também falamos sobre o Augusto Aras. O pessoal na internet encontrou aí a fala do Aras, quero dar aqui um play para vocês, né? Nunca é demais ver isso daqui, olha que interessante. Ademais, é importante registrar que temos que ter certas cautelas, não no particular com os Amit Curia que vem a essa casa representando ONGs ambientalistas, mas não é despiciendo lembrar que há 5 anos, no levantamento feito pela imprensa e por órgãos oficiais, havia nesse país 3.300 ONGs conhecidas, 3.000 na Amazônia, 300 para o resto do Brasil. Este fato nos faz e nos impõe uma certa cautela para que os interesses nacionais, para que a soberania nacional, para que a soberania popular seja, numa democracia substantiva que tanto desejamos, preservada, garantida e defendida por toda a sociedade e pelo Estado através das suas instituições. O Ministério Público, nesta sentada de julgamento, manifesta-se, pois, pelo não conhecimento dessa DPF, se conhecida pela sua improcedência, em razão dos argumentos aqui expostos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado. O Ministério Público é contra. É contra. Simples assim. Ainda levanta questionamentos. E a gente pode fazer mais uma vez um comparativo ali, né? Bolsonaro, Braga Neto, Lula e Geraldo Alckmin. Bolsonaro, assim, as grandes posições do jurídico que o presidente da República, né, pode indicar. O PGR, ministros do STJ, ministro do TCU, Supremo. A gente pega aqui 3 nomes, né? Temos o Aras, o famoso petista na PGR, o nota 7 para cima. Temos o Cássio, temos o Mendonça. Bota-se na balança e aí olhem, assim, normalmente como são as indicações do PT. Isso também vai estar em jogo agora em outubro. O Aras, ele se posicionou contra essas ações, ele acha que são meio complicadas, ainda mais porque ele fica assim, ele tem questionamentos que giram em torno à soberania da nossa nação, a preservação da soberania nacional. É só analisar aí, né? A gente vê aí
o perfil do jurídico de cada um dos candidatos, assim, quem eles pretendem indicar para ocupar as próximas vagas. Continuando aqui, né? Olha a imprensa torcedora. Confira a íntegra do voto histórico da ministra Carmen Lúcia do pacote verde. A Mira Leitão quer, né, que o Fux tome providências perante a atuação do Mendonça. A mesma imprensa classifica o voto da relatora como histórico. E o Cássio bate boca. E o Aras, hein? Esse Aras tá demais. A imprensa jamais vai falar agora o petista da PGR, né? Tá aí. Aqui no âmbito da justiça, já começando a fazer um link para o nosso próximo tema, Gil Diniz e o Frederico Dávila entraram aí com a representação no Ministério Público contra lá o professor da escola, né, o professor que disse que estudou em Harvard, etc., que acabou por humilhar um estudante que ousou discordar da narrativa socialista. Mas eu trouxe aqui, né, porque o Gil, vencendo um deputado, que vem batendo bastante na tecla aí contra o Arthur Duval, quanto mamãe falei, né, lutando para realmente coisa ser investigada como ela merece ser, lutando para que haja também uma CPI do MBL, dentre outras coisas, e continua aí, né, na sua atuação. E aí vamos para o nosso próximo tema aqui, isso aqui é interessantíssimo. Estava eu ontem lá no Twitter, como quem não quer nada, quando de repente eu tô aqui, olho pro lado, peraí, que é isso? Atlantic Council, aí eu vi aqui esse nome, eu nem li o texto, eu vi esse nome aqui, né, chamou minha atenção. Aí quando eu olho aqui pro lado eu vejo o Marrequinho. Falei, olha o Marrequinho na Atlantic Council. Rapaz, que é isso aqui? Aí ele fala o seguinte: recebi com muita satisfação o convite. Quem foi que fez o convite? Por que o pessoal resolveu chamar ele? Foi algum amigo, algum admirador nesse grupo? Será que a Atlantic Council tem motivos para gostar do Sérgio Moro? Não sei, né? Vamos relembrar algumas coisas que aconteceram no passado. Vamos relembrar. Não sei como é que anda a memória de vocês, mas em 2020 a gente teve um caso que teve até matéria no Fantástico, que falava sobre o tal do atuação do gabinete do ódio no Facebook, onde várias contas, né, de pessoas ligadas aí a Bolsonaro caíram, sei lá, Bolsonaro opressor, Bolsonaro isso, aquilo outro, porque sei lá, divulgavam um conteúdo que não podia, né? Conteúdo normalmente que criticava a esquerda e defendia o governo. Vocês se lembram dessa ação que teve? Quero trazer aqui uma matéria que a gente já trouxe em vídeos passados e eu acho que tem total ligação com a turma do Sérgio Moro, né? A matéria na época saiu no Brasil Sem Medo, 9 de julho de 2020. E ele falava o seguinte, ó, segundo a nota de Nathaniel Gleicher, na época era diretor de cibersegurança do Facebook, não era nem Meta, a empresa que iniciou uma investigação interna para averiguar a ação desses perfis, e isso aconteceu na época com base em notícias da imprensa. Uma investigação com base nas notícias da imprensa. E em audiências no Congresso Nacional. Provavelmente, CPMI das fake news. E aí, se trazer uma coisa interessante, que era o primeiro ponto seguinte. Esse diretor de cibersegurança do Facebook, acredite se quiser, ele era seguido à época pelo pessoal do MBL, né? Um perfil pequeno, você vê ali, ó, 4.800 seguidores, dentre eles, né, um grande destaque, o perfil oficial do MBL. Mas beleza. E aí o que é que se falava disso na época, né? Quem fez essa pesquisa para derrubar as contas do tal gabinete do ódio, etc., foi o grupo DFR Lab, que é um projeto da Atlantic Council, o think tank que o Sérgio Moro estava ontem. Recebeu com enorme, né, satisfação o convite. E esse Atlantic Council, vejam só, eles tinham um convênio milionário com a Apex, Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, que foi criada pelo Lula em 2003. De acordo com a prestação de contas da Apex, em setembro de 2019, o órgão tinha pago $100 mil. Na época o dólar estava R$4, né, cerca de 400 mil, ao Atlantic Council para renovar a filiação. Vale destacar que seu último relatório anual, o Atlantic Council coloca a Apex como doadora desses 100 mil. E aí a matéria fala o seguinte, ó, destaquei que é a ala militarista quem colabora com a Atlantic Council e por colorário com o DFR Lab, porque a Apex no começo do governo foi objeto de disputa. Rolou uma briga na Apex. Quem que estava vindo nessa época? General Santos Cruz, o general amigo do Moro. Na pendenga que acabou
que a presidência da Apex foi entregue ao contra-almirante Sérgio Segovia, que aliado do Santos Cruz, mandou embora a Letícia Catelani. Note-se que uma das agendas da Letícia Catelani na Apex, em consonância com as pautas conservadoras, era cancelar convênios da agência que beneficiassem a turminha da esquerda. E aqui vamos a algumas imagens. No site oficial da Apex constava doadores, quem doava entre 100 a 249 mil para esse think tank. Tava lá, Apex Brasil. Apex Brasil. E quando você olhava lá, o próprio site da Apex, aparecia aqui, o contratinho, $100 mil. $100 mil. É mole? E por que isso é interessante? Não para por aí. Quando você volta para o ano de 2019, perceba, a questão da derrubada das contas e a atuação lá desse DFR Lab, ligado inclusive aí, que é ligado ao Atlantic Council, isso só foi em 2020. No meio do ano de 2020. Em 2019, em maio, um ano antes dessa coisa acontecer, ninguém sabia que isso estava para acontecer, a Letícia Catel, ela tinha sido mandada embora da Apex, ela fez o seguinte post lá no Twitter: combati incansavelmente a corrupção e fechei as torneiras que a alimentavam. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Sofri pressão para manter contratos. Além de ameaças e difamações, não me intimidei. Gratidão pelo apoio e o movimento. Vamos ver algumas matérias da época. 2019, também do dia... Quer dizer, foi atualizado no dia 7 de maio. Um dia antes. Novo presidente da Apex demite diretora anti-Santos Cruz. O delegado amigo do Moro. O general amigo do Moro. O general que ainda em fevereiro, antes do Moro convidar a Ilona Zabó para fazer parte de um conselho, já tinha recebido a Ilona Zabó lá dentro para bater um papo, falar de segurança pública. Não só ela, como o pessoal do Sou da Paz. O novo presidente da Apex, o Segovia, assumiu o cargo na segunda-feira, dia 6, e já demitiu 2 diretores. Letícia foi uma das insufladoras da campanha Fora Santos Cruz. Olha que interessante. Ela foi demitida no dia 7. E o que estava acontecendo no dia 5? A gente tem um dossiê sobre isso, dossiê 5 de maio. Foi um evento importantíssimo. Foi quando teve a hashtag Fora Santos Cruz, porque naquele dia, outro aliado atualmente do Sérgio Moro, que é o Danilo Gentili, tinha chutado para cima, botado aí na imprensa, tinha começado a divulgar uma entrevista que o Santos Cruz havia dado para Vera Magalhães, onde ele falava sobre disciplinar o uso das redes sociais e melhorar a legislação. General Santos Cruz, hoje, se estivesse na Câmara, estaria votando sim pelo PL 2630. Estaria votando sim pelo PL 2630. A turma do Sérgio Moro. Interessantíssimo, E você vê, Santos Cruz é demitido do Ministério de Bolsonaro. Conheça a trajetória do militar, uma matéria da BBC de 13 de junho de 2019. E ele falava o seguinte, as divergências ficaram explícitas com o episódio envolvendo a campanha publicitária do Banco do Brasil, por exemplo, e com a dança das cadeiras na Apex. A agência já está no 3º presidente neste ano, o contra-almirante Sérgio Segovia, aliado do Santos Cruz, que assumiu em maio e exonerou 2 diretores olavistas. Já a propaganda do Banco do Brasil, que explorava o tema da diversidade, foi retirada do ar por determinação do Planalto. Bolsonaro mandou, derrube isso daí. E aí expôs uma discordância de Santos Cruz com o próprio presidente. Olha só. Embora Bolsonaro tenha vetado a campanha afirmando que a massa quer respeito à família, Santos Cruz, amigo, aliado, cúmplice do Sérgio Moro, afirmou que a SECOM não poderia interferir na publicidade estatal. O episódio motivou críticas explícitas de Carlos Bolsonaro a Santos Cruz, afirmando nas redes sociais que havia uma comunicação falha há meses da equipe do presidente e que ele tinha literalmente, tentando fazer de tudo para tentar melhorá-la. E agora o Moro está lá no Atlantic Council. Você vê, não sei se um dos contratos que botaram pressão nela foi isso daí. Mas você vê que existia uma pressão. Você vê que estava claro que o general Santos Cruz ele tinha uma agenda completamente dissonante da agenda do governo federal.
Estava em rota de colisão com o Bolsonaro. Na época, inclusive, esse negócio da PEC saiu, né? Só para puxar o peixe aqui pro meu lado, a gente fez um vídeo na época, fizemos um dossiê, você vê, ó, o professor Olavo de Carvalho, na época, fez um tweet comentando sobre o que eu comentei, né? A ala do governo trabalha para financiar com dinheiro público da PEC, uma organização internacional de esquerda que trabalha para censurar conteúdos de apoio ao presidente. Aí ele colocou entre aspas o meu nome, né? Fazia referência a eu, que eu tinha tratado a parceria entre a Plex e a Atlantic Cálcio em um dos meus vídeos. A da Plex não comentou as declarações, mas depois cancelou o contrato. E aí a gente tem que ver essa foto, né? Sérgio Moro, General Santos Cruz. A gente já comentou bastante, né, sobre a participação do General Santos Cruz na CPMI das fake news, que também, né, tem uma conexão com a MBL sensacional. Sensacional. E só para relembrar aqui, né, matéria do próprio antagonista. 15 de fevereiro de 2019. Tinha um mês e meio de governo. Um mês e meio. O ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, recebeu hoje à tarde representantes do Fórum Brasileiro de Segurança, do Instituto Sou da Paz e do Igarapé, o Igarapé Lunasabó. São todos patrocinados pela Open Society Foundations de Jorge Soros. Aí agora, tentando reescrever a história, né, o Cláudio Dantas, 25 de novembro, diz o seguinte: se o Santos Cruz é Soros, o Paulo Guedes é o quê? Eu não sei, mas que o Santos Cruz é Soros, Cláudio Dantas, é o próprio antagonista que confirmava, né? 2 anos antes de sua postagem. A cara de pau dessa gente é enorme. E aí, só para fechar aqui, essa aqui, a gente começar a falar de coisas ligadas à campanha do Moro. Complô para derrubar general. A matéria da Veja, de 30 de julho de 2020. Em ação coordenada, Danilo Gentili pinçou um trecho... Desculpa, foi publicado dia 6 de maio, foi atualizado depois, ó, 6 de maio, que é exatamente, né, o período. A ação aconteceu no dia 5. 6 de maio, 7 da manhã. Logo no dia seguinte, Danilo Gentili pinçou um trecho de uma entrevista concedida por Santos Cruz há cerca de um mês e sugeriu no Twitter que ele era defensor da regulamentação da mídia. Onde é que está o Santos Cruz e o Danilo Gentili hoje? Abraçados com Sérgio Moro, que está onde? Lá na Atlantic Council. E são essas pessoas, né, que dizem lutar pela democracia, pela liberdade. Interessante que o Gentili ainda está junto com o Moro, né, na página do MBL, no Instagram do MBL. É essa turma aí, né, que é oposição ao Lula. As mesmas ideias que o Lula defende, a turma do Sérgio Moro defende. Essa é a terceira via. Mas vamos lá, vamos falar aqui de outras coisas também engraçadas. Advogado braço direito de Sérgio Moro acusa o Podemos de calote. Aí se fosse comigo, eu não deixava. Braço direito de Sérgio Moro, o advogado Luiz Felipe Cunha, acusou o Podemos de dar calote nele e em outros profissionais que trabalharam na pré-campanha do ex-juiz, quando ele ainda era afiliado ao partido. Cunha confirma que em uma de suas empresas, a Bela Tchau Consultoria, nome sugestivo, viu? Fechou um contrato com a Fundação Podemos para elaborar o plano de governo de Moro. O acerto previa pagamento mensal de 30 mil. Assim, né? Isso daqui, assim, vou dar minha opinião. Se eu fosse da Fundação Podemos, eu jamais teria fechado o contrato mensal, né? Aqui é tipo pedreiro. Fecha a empreitada. Ó, tu quer quanto para fazer o plano de governo? Me dá o valor. Não, o plano de governo é 50 mil. Beleza, toma aqui teus 50 mil. Porque quando você faz assim, um contrato mensal, né? Às vezes o cara tá meio cansado, não trabalha o mesmo trabalho. Daqui a pouco um negócio que podia ter feito em 2 semanas levou 6 meses. Normalmente isso não estimula, né? Quando você fecha o pacote é X. Se o cara entrega 1 semana ou um mês não muda nada, né? Normalmente eu fecho esse tipo de contrato. Segundo o advogado, o contrato foi firmado em dezembro de 2021, mas somente as 2 primeiras parcelas referentes à prestação do serviço foram efetivamente quitadas. Pagou 2 meses, em 2 meses não conseguiu montar um plano de governo. É porque também o Moro foi na Alemanha, né? Tentar ver o que é que os alemães queriam que ele implantasse no Brasil, né? Quem sabe contra a nossa soberania nacional, até lá nos Estados Unidos, contra o pessoal da esquerda. Deve ser por isso que está levando tanto tempo para criar um plano de governo para o Moro. Não sei se é por isso. É por isso? É uma pergunta. Mas vamos continuar. Por outro lado, ainda a questão do dinheiro, o Podemos agora quer cobrar o União Brasil por gastos com Sérgio Moro. Primeiro se falou em 3 milhões, agora está se falando em 4,9 milhões.
O Moro é o mestre do boleterismo. Mestre do boleto. Esse cara sabe boletar como ninguém, viu? Segundo caciques do Podemos, os cálculos mais atualizados apontam que a sigla gastou 4,9 milhões com Sérgio Moro em contratação de pesquisas, auditoria, segurança privada, salário, viagens e aluguel de carros. Só faltou gastar com roupa, né? Roupa, festa. Sérgio Moro, viu? Agora tô sentindo falta de uma coisa, viu? Tô sentindo falta de uma coisa. Por isso que Sérgio Moro saiu do Podemos. O Podemos não gastou no combate à corrupção. Gastou com viagem, com aluguel de carro. Não era isso que o Moro queria. O Moro queria que o dinheiro tivesse sido gasto para combater a corrupção. Se fosse isso, ele tinha ficado no partido. Aí fica gastando com viagem, achando que vai seduzir o Moro. O Moro ele não tem preço. Ele não tem preço. Ele tá na política apenas para combater a corrupção. Dirigentes do partido de Renato Abreu admitem que a cobrança, né, terá mais um valor político, uma vez que não tem previsão jurídica. Vai falar, ô Bivar, paga aí. E o Bivar vai lá e fala, oxi, tira meu nome de tua boca, pô, nem te conheço. Você sai de perto de mim. O antagonista, nos últimos dias, aí soltou uma matéria, né, desesperado, falando aí que o Twitter, né, tá meio que perseguindo operadores do Moro, né, contas que... Essa aqui até tem rosto, né? Mas outras assim, umas fotos meio estranhas. MPFP, Movimento Popular Fiscalização Política, Movimento Patriota do Brasil. Um monte de perfil assim meio que anônimo, defendendo o Sérgio Moro, levantando o hashtag Moro nulo. Aí diz, ó, a maioria dos perfis individuais foram obrigados a excluir tweets defendendo o ex-ministro sob ameaça de bloqueio da conta. Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam, né? Levantando hashtag, uns perfis estranhos, pró Sérgio Moro. Tá bom. E uma hora, né, eles têm que lidar com a realidade. O extraordinário derretimento da terceira via. Não deu. A Semineto disse que acordo com o MDB e PSDB ainda não foi discutido dentro do União Brasil. A gente até diz, né? Quanto tempo será que dura a União Brasil? Porque essas tretas e disse-me-disse entre o Assemineto e o Bivar estão cada dia melhores. E sobre isso daí, o União Brasil travou a candidatura do Moro no Senado. Senado não. Se quiser, vai ser deputado. Eu não sei quanto é o limite que um senador pode vir a ter. Mas pelo que eu andei aí pesquisando, o deputado federal tem limite no respeito a quanto ele pode receber do fundão. 2.700.000. Já um presidente da República, se você for disputar, e muito, né? Deve ser por isso que o pessoal tá tão triste com o Moro, né? Para deputado não vale a pena. Porque, cara, é difícil defender o Moro, né? Porque, pô, o cara às vezes quer ajudar, mas tem conta para pagar. Pô, Moro, é meio difícil. É por isso que o pessoal tá triste? Óbvio que tudo dentro da lei, tudo legalizado, tudo bonitinho, né? De acordo com dirigentes e parlamentares da União Brasil, ter Moro como candidato ao Senado é uma estratégia arriscada, já que o juiz poderia trocar de legenda durante o mandato de 8 anos. Ninguém confia no Moro, né? Todo mundo achando aí que ele é um grande traidor. Eu acho que ele deve ter dado algum motivo para as pessoas pensarem isso dele, de frente de uma vaga na Câmara dos Deputados, em que ficaria sujeito às regras de fidelidade partidária. E aí o que Bivar disse ao MDB e PSDB sobre a candidatura de Moro? Bivar deixou claro que Moro não vai ser candidato para o Palácio do Planalto, a presidente. Segundo relatos, Bivar contou aos dirigentes das duas siglas que o Moro se filia à União Brasil sabendo claramente que não iria abraçar a candidatura dele. Bivar avisou que o candidato da União vai ser ele mesmo. Deu uma rasteira no Moro, né? E olha só que interessante. Isso aqui é interessante. Cláudio Dantas. Só tem uma coisa que às vezes fico na dúvida. Quem gosta mais do Sérgio Moro? O Cláudio Dantas ou o Mainardi, em primeiro lugar? Em terceiro, eu sei que é a Rosângela, né? Na escala assim de quem mama mais o Moro. É o Dantas ou o Mainardi, depois vem a Rosângela, depois, sei lá, quem sabe os filhos do Moro. Mas mais do que o Cláudio Dantas e o Mainardi, não tem. Aí ele escreve o seguinte: ontem escrevi que Moro não deveria enxergar a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados como algo menor. E citou Ulisses Guimarães como exemplo. A tese continua válida, mas vou recomendar que o ex-ministro, que nunca gostou da ideia, a desconsidere de vez nas eleições de 2022. Pronto. A tese está válida, mas desconsidere.
Se Moro for ser candidato, ele já falou que é uma coisa boa. Se Moro desistir, ele também tá certo, porque ele agora mandou desistir. De qualquer jeito, ele tá certo, porque a tese continua válida. Se o Moro desistir, é porque seguiu ele, jogou bem. E se o Moro não desistir, tá bom, porque a tese continua válida. É o ganha-ganha. É a famosa passada de pano. O sistema proporcional, ainda em vigor, faz Moro um excelente puxador de votos. Aqui o Cláudio Dantas, não sei, né? Sexta-feira, às vezes já estava no happy hour, escreveu o seguinte: segundo projeções de institutos de pesquisas, o Moro receberia ao menos 3 milhões de votos, entrando para a história como o deputado mais votado do Brasil. O Cláudio Dantas deve estar bebendo a mesma coisa que o Lula bebe. Não é possível. O problema é que acabaria elegendo outros 10 parlamentares. Aí quem é que o Moro eleger junto? Kid Bengala, Fernando Capaz, Arthur Duval, caso não seja cassado, e renovaria o mandato de integrante da atual bancada como Alexandre Leite. Olha só, né? Olha a turma do Moro. Tesoureiro do Diretório Paulista, né? O Leite soltou uma nota, blá, 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 reclamando. O deputado é filho do vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e investigado por rachadinha citado na delação da Ecovias. Capes, por sua vez, foi alvo de ação penal envolvendo o suposto envolvimento com a máfia da merenda em São Paulo. Melhor ser cuspido pelo sistema do que ser digerido por ele. Aí, a primeira vez que ele convidou o Moro a ser deputado, né, foi em fevereiro. Quem vai segurar Lula? Se Moro não chegar aos 15% até as convenções de julho, pode sim ser uma boa disputar uma vaga na Câmara. Certamente será o deputado mais votado do país. Quem sabe, né, pode até ser o novo presidente da Câmara. Tudo que o Brasil precisará no eventual governo Lula é de um Congresso forte, capaz de resistir à sanha revanchista e autoritária do petismo. Você vê que ele já está torcendo pela vitória do Lula, né? Já está torcendo. Ontem, inclusive, eu não sei, depois de 2 da tarde, mas que eu comprei até em torno de 2 da tarde, não tinha nem uma única matéria do antagonista criticando o Lula e o Alckmin. Nenhuma. Só comentou, não, o Lula e o Alckmin aqui estavam juntos, apertou a mão, chamou de companheiro. Eles que são tão ácidos, né? Às vezes até as pessoas acham que são um pouco agressivos com as palavras. Ó, boca pio para falar do Lula e do Alckmin. Aí depois ele volta, né? Sobre homens e instituições. Aqui é o artigo que ele defende o Moro ser deputado. Na política, não devemos ter ilusões. Afinal, como ser candidato antissistema se precisa do sistema para ser candidato? Essa pergunta é interessantíssima porque ele entende como as coisas funcionam, mas fica batendo e tentando destruir o governo Bolsonaro todos os dias. Inclusive as pessoas se perguntam, por quê? Porque não conseguiram meter a mão na SECOM? É por causa disso? Queria botar a mão na SECOM, não conseguiu. É tipo Chico Graziano. Chico queria ser ministro do meio ambiente, foi o Salles, ficou puto da vida. Que na SECOM não deram e ficou puto assim também? Uma pergunta, Cláudio Dantas. Moro pode ser eleito facilmente deputado federal por São Paulo, né? Na campanha... 3 milhões de votos. Na campanha de Deltan Dallagnol e de outros eleitos, pode plantar a semente de uma mudança estrutural que germinará, eu achei isso aqui fantástico, com apoio da imprensa independente. Cláudio devia ser pelo menos mais honesto, né? Que assim fala o seguinte: o que o Moro botar, o antagonista vai estar aqui ao lado dele como um fiel servo, para defender o que ele mandar. Nós somos basicamente servos. O que ele botar a gente defende. Pode ser o maior absurdo do planeta. Na casa do povo, o ex-ministro teria uma chance real de influenciar a tomada de decisões. É isso ou desaparecer e voltar ao debate a cada 4 anos, como Marina Silva ou Joaquim Barbosa. Prefiro o exemplo de Ulisses Guimarães, pai da Constituinte e um dos grandes nomes da política brasileira. Nunca foi presidente da República, mas dignificou o mandato de deputado. Se falta grandeza às instituições, é por causa da baixíssima estatura moral dos homens que a ocupam. Então, ele sabe como a política funciona, sabe que depende de partido, sabe que a Câmara atual, né, a composição dela não é boa, o Senado também, mas cobra de Bolsonaro, né, objetivos que são irreais, impossíveis de serem alcançados. Mas para Sérgio Moro tudo é válido. Sérgio Moro tudo é válido. Ficamos por aqui. Terceira via amanhã, porque tem algumas coisas que envolvem, inclusive, as eleições para a presidência da Câmara. O pessoal já está se movimentando. Vale a pena ficar de olho nisso, deixar no radar. Com certeza vai ser um tema que após a eleição, passou outubro, a gente já vai começar a comentar sobre isso. Começar a fazer número, tabela, ver quem vai ser os deputados, olhar até suplente, que deve ter gente que deve entrar para o governo, né, caso o Bolsonaro seja reeleito. Então, quem tem cargo, deve às vezes ocupar algum cargo, ver um suplente, quem é, quem não é, enfim.
Quero discutir isso com vocês amanhã, trazer até algumas coisas ligadas que estão acontecendo nas redes sociais, não, no âmbito da política. O pessoal fez uma movimentação, estava aqui também um pouco mais complexa, e que vai na mesma linha do semipresidencialismo. Na mesma linha. Retirar o poder, sabe, da população e entregar na mão de pessoas que você deve imaginar, né, que dificilmente vão estar alinhadas com os seus objetivos. Mas enfim, fico por aqui. Todos os vídeos que eu mostrei aqui estão lá no Telegram. Ajude pelo menos o Geraldo Alckmin a divulgar para as pessoas que ele pediu, para falar que ele e o Lula não se misturam, é tipo água e óleo. E se quiser, né, me apoiar, pode se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon, mas lembra de compartilhar. Ajude o Lula e o Geraldo Alckmin, né? Que a população saiba o que eles acham um do outro. Fui, meus amigos.